Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislésicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. Alguns pontos do livro devem ser relevados por se tratar de um livro antigo. Observação do digitador. Digitamos o livro conforme está, sem as devidas atualizações gráficas, legais, de costumes, etc. Consideramos que a leitura do livro possa ser bastante útil por vários aspectos. Maternidade cristã. Padre Humberto Gaspardo. Instrução. Traduzido do italiano. Nieurstat. Padre Antônio Charbel. São Paulo, 9 de outubro de 1951. Imprimatur. Paulo, Bispo Auxiliar de São Paulo, 21 de novembro de 1951. Necessidade de instrução. Vós, ó mães, sentis no fundo de vossos corações uma dor cruciante quando algum de vossos filhos vos dá algum desgosto. E natural. Não é uma pessoa qualquer que vos desgosta. É vosso filho. E é assim que a qualidade de mãe de família aumenta a sensibilidade de vosso coração. A mãe de família não é uma mulher como as outras. Possui uma grande dignidade e esta comunica-lhe uma especial delicadeza e sensibilidade de coração. A família é como um pequeno reino, a mãe é a rainha. A família é uma escola, a mãe é a professora. A rainha não é mãe dos súditos, a professora não é mãe dos alunos. Mas a mãe de família pode dizer a seus filhos: vós sois meus, nas vossas veias corre o meu próprio sangue, vossos ossos, vossa carne, vossos membros me pertencem, fui eu quem vos deu a vida. Por isso disse Deus aos filhos: honra teu pai e tua mãe. E noutro lugar: maldito que desgosta sua própria mãe. Além disso, Jesus Cristo mesmo nos deu o exemplo de como é preciso honrar a própria mãe. Foi sempre obediente a Maria Santíssima, cumulou-a de todos os dons e a constituiu rainha do paraíso e dispensadora de todas as graças. Mas, dizem-me agora, estáis contentes com vossa família? Não deixa algo a desejar o procedimento de vossos filhos para convosco.
Têm eles toda a submissão e respeito que o dever lhes impõe? Ainda que me pudesseis responder afirmativamente a todas estas perguntas, creio que, entretanto, ainda vos deveria preocupar, e muito, o futuro de vossos filhos. Se eles já estão colocados, poderão continuar nessa colocação? Se não estão, vê então as preocupações da escolha do Estado, da educação, de sua instrução, das despesas, dos temores de um resultado menos satisfatório e de mil outras coisas que vos oprimem a alma. Não é verdade? E então? Olhai, ó boas mães, desgostos todos os temos. Dificuldades encontram-se por toda parte. Esta é a verdade. Mas também é certo que esses desgostos e dificuldades podem se superar e em certos casos até mesmo suprimir. De que modo? Com o aumento da própria instrução, com o acréscimo de fortaleza no operar. Deixemos por agora o que se refere à fortaleza e falemos da instrução. É certo que uma mãe de família tem necessidade de uma instrução nada vulgar. E a rainha de sua casa, a mestra, a senhora, a educadora, é tudo. Quem pode dizer que sabe o suficiente para governar uma casa? Quer uma moça tornar-se mestra? Vai estudar e faz estudos longos e sérios, o curso primário, o ginásio, o curso secundário e superior. Quer ser técnica em algum ofício? Quer obter algum outro emprego útil? Não conseguirá se não frequentar um instituto especializado para esse fim. Quer chegar a ser professora? Precisa, portanto, de estudos. Mesmo para ser uma simples costureira, ou modista, necessita de anos de prática. Tudo está bem e é muito natural. Mas, para ser mãe de família, que é o mais importante de tudo, de que ela precisa? Quantos anos se exigem de preparação? Que escolas se devem frequentar? Que estudos se devem fazer? Nenhum. E parece-vos que isso está direito? E depois vêm necessariamente os desgostos. A casa vai de mal a pior, os filhos rebelam-se e cada dia ficam mais desobedientes a ponto de não ser mais possível contê-los. Qual será a causa? A causa, dizem, é o mundo perverso em que vivemos, as más companhias, os livros, os cinemas, os bailes, a moda, etc. Mas, não vos parece que é uma coisa comum e, além disso,
demasiado antiga, isso de dar-se sempre a culpa aos outros. Vemos que as pessoas de boa vontade não se deixam levar pelas lamentações. Unem-se, falam, estudam, aconselham-se e encontram facilmente o remédio. Os mineiros, os operários, os ferroviários, os pequenos proprietários, os industriais, todos se reúnem e estudam os seus problemas. Se todos se reúnem, porque as mães de família também não fazem o mesmo? Quantas coisas boas poderiam discutir entre si, quanto bem poderiam fazer essas reuniões. A Igreja, mestra sapientíssima, cria instituições destinadas a remediar a estas necessidades. Tais são as associações dos homens católicos, das mulheres católicas, de moços de um e outro sexo. Cada uma dessas classes de pessoas pode encontrar nas mencionadas associações a instrução necessária. O direito de ser mãe. O argumento desta segunda instrução é este: não tendes o direito de ser mães, a não ser com a condição de fazer de vossos filhos bons cristãos. Amais a vossos filhos mais que a vós mesmas. Fizestes e estáis dispostas a fazer por eles qualquer sacrifício, vos sentis honradas em ser mães. Pois bem, refleti um momento sobre o direito que tendes em sê-lo. Não é verdade que houve um tempo de vossa existência em que não conhecíeis nem sequer de vista aquele que é agora vosso companheiro, o companheiro inseparável de toda a vossa vida? Lembrai um instante o período de tempo que ficou de permeio entre o primeiro encontro e o matrimônio. Quantas ânsias! Quantas dúvidas! Algumas palavras, rapidamente. Depois, aos poucos, alguns encontros. Sempre, porém, com quanto cuidado. Um pensamento, um gesto, uma palavra menos honesta perturbava logo a vossa consciência. Que delicadeza! Que candura! E assim devia ser. Agora, pelo contrário, toda dificuldade desapareceu. Aquele moço, que outrora não conhecíeis, vos levou à vossa casa. Viveis com ele em uma perfeita intimidade de vida. Como foi que isso aconteceu? Porque nos tornamos marido e mulher, respondereis, perfeitamente. Mas, quem vos fez marido e mulher? Vossos pais? Não. O escrivão do cartório? Não. Vosso consentimento? Tampouco.
quem vos fez marido e mulher, foi Jesus Cristo, por meio do sacramento do matrimônio. Somente desde então, somente desde o instante em que vossas mãos se uniram e o ministro de Deus fez o sinal da cruz sobre vós, somente então, adquiristes o direito de serdes chamados verdadeiros esposos, esposas legítimas de vossos maridos, com todos os direitos que desse título se derivam. Que quer dizer tudo isto, senão que tendes o direito de ser mães, só e unicamente pela autoridade de Jesus Cristo? Pois bem, que quer dizer Jesus? Jesus é o Salvador. Ele desceu do céu, para salvar o gênero humano, o qual procede do matrimônio, como o rio da fonte. E Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra, selou esta fonte, o matrimônio, e disse: esta fonte é minha. Agora, vê-se bem claro o que Jesus quer. Ele quer salvar os homens fazendo-os seus sequazes, ou seja, verdadeiros cristãos. Assim como o Estado quer que se estampilhem os recibos e documentos com as armas do mesmo Estado, assim Jesus Cristo quer também que todos os filhos nasçam cristãos e tragam o selo da sua imagem. Vede porque a mãe é a mãe somente pela autoridade de Jesus Cristo e como sem ela não tem nenhum direito de ser mãe. A conclusão é clara: Jesus Cristo estabeleceu as leis do matrimônio, unidade, indissolubilidade, fidelidade, honestidade, leis que é preciso observarem-se fielmente. Jesus Cristo deu leis que regem a educação dos filhos, os quer para ele. Portanto, da parte da mãe existe o dever de fazer, dos filhos, bons cristãos. Olhai, dirá uma mãe, meus filhos são sadios e robustos. Não basta. Apresentam-se bem e são bem educados. Não basta. Mando-os à escola e cuido que se instruam. Não basta. Ensino-os a trabalhar, a economizar, e conservar o bom nome da família. Não basta. Ainda não é suficiente. Que é que falta, então? Escutai, ensinais a vossos filhos a conhecer e amar a Jesus Cristo. Dais a eles bons exemplos de vida cristã? Fazeis que vão à igreja, ao catecismo, e procurais cooperar com eles na obra de sua formação religiosa? Então está bem. Mas se, ao contrário, não fazeis assim, então usurpastes o direito de ser mães, porque este direito vem unicamente de Deus e vos foi conferido com esta única condição: fazerdes de vossos filhos bons cristãos. Um fato doloroso.
pobre mãe empregou toda a sua vida em criar e educar o seu filho e agora esse filho esquece-se de tudo, dá seu coração a outros, e não somente se mostra frio mas também em certas ocasiões é cruel para com sua mãe. Não é este um fato doloroso? Há filhos que negam às próprias mães aquilo que lhes é devido e acrescentam as feridas que as fazem chorar, a privação das coisas de primeira necessidade. Pobres mães desconsoladas! Quem poderá compadecê-las bastante? A ingratidão é sempre uma espada que transpassa o coração, mas a ingratidão de um filho para com sua própria mãe, principalmente quando já está ela acabrunhada pelos anos e pelos sacrifícios, é um delito de tal natureza que provoca a maldição de Deus. Maldito o filho que faz chorar sua própria mãe. Mas, qual é a causa de um fato tão digno de ser deplorado? O ambiente. Os companheiros. Os desgostos de família. O vício. Todas estas coisas têm a sua parte, mas o mal, nem sempre, porém, mas muitas vezes, deve ser atribuído à mesma mãe, que não soube conquistar o coração do filho. Como vós me direis, é preciso saber conquistar o coração do filho. Isto será necessário para uma professora, para uma preceptora, para um superior com relação aos seus súditos, mas nunca para uma mãe que naturalmente possui já o coração de seus filhos. É mãe. E basta. Com efeito, o segredo para se conquistar um coração é o amor. Pois bem, quem pode amar mais que uma mãe? A mãe comunica a vida ao filho, nutre-o primeiro com seu próprio sangue, depois com seu leite, vê na criança uma parte de si mesma, e por isso ama mais que a si mesma. Quem sacrifício se recusaria mais a fazer uma mãe pelo fruto de suas entranhas? Priva-se do necessário, vive para ele e por ele se consome. E um instinto natural, forte e irresistível. Nenhum amor se lhe pode comparar. Uma pobre anciã, nos estertores da agonia, chamava sua mãe e, entretanto, tinha ela 86 anos. Naqueles últimos momentos faltava-lhe tudo, mas a doce figura de sua mãe resplandecia viva diante dela e causa-lhe grande alívio. Durante a guerra viram-se magníficos exemplos de amor filial. Filhos que pareciam sem coração, pois, quando viviam em família eram desobedientes, rebeldes, o desespero das próprias mães, encontrando-se nas trincheiras, face a face com a morte, somente a recordação das mães, choravam como crianças. E depois? Voltando à casa paterna, passadas algumas semanas,
recaiu nos mesmos maus hábitos e a mãe era novamente maltratada e desprezada. Pobre mãe! Valia a pena ter feito tantos sacrifícios para uma criatura tão ingrata. Pois bem, como se explica isto? Explica-se com o que dissemos há pouco, isto é, a mãe não soube ganhar o coração do filho, quando ainda era tempo. Não basta conquistar parte do coração dos filhos, é preciso ganhar-lhes todo o coração. Não é suficiente que os filhos escrevam cartas afetuosas à mãe, quando estão longe de casa, e chorem quando ela morre. É preciso que a amem quando ainda vive, enquanto estão na casa paterna, durante a vida comum e normal. Há mães felizes, verdadeiramente invejadas, que gozam no meio de seus filhos de todas as honras devidas à dignidade materna. São amadas, obedecidas, respeitadas. Os filhos, a porfia, esforçam-se para dar à mãe demonstrações de sincero afeto. Muitas vezes já chegaram a ser pais de família e não obstante, continuam a ter para com ela aquele afeto, aquela mesma veneração que tinham em sua juventude. Mães verdadeiramente felizes, souberam conquistar o coração de seus filhos. Mas, que se deve fazer para consegui-lo? Primeiramente, é isso possível? Com toda certeza, e nisso se apoia a felicidade de uma mãe de família. No modo de o conseguir há mães que se enganam miseravelmente. Cuidam que para ganhar o coração dos filhos nunca devem contradizê-los, nem desgostá-los, mas satisfazerem-lhes todas as vontades. Fomentam seus caprichos e quando se tornam intratáveis, procuram acalmá-los com beijos, carícias, presentes, promessas e palavras ternas. Se a coisa mais prejudicial para os filhos é certamente esse modo de agir. O coração da criança é um viveiro de todas as paixões, boas e más. Se as más inclinações são reprimidas em tempo, acalmam-se e até mesmo, às vezes, desaparecem, mas, ao contrário, se elas dominam, pior ainda se são fomentadas, crescem desmesuradamente e chegam a tiranizar seu coração. Nada de bom se pode esperar dessas mães. Chegando às dificuldades, os desgostos da vida, os filhos que não aprenderam a dominar-se a si mesmos, com negativas repetidas, serão vítimas de seus apetites e causa, ainda, da desesperação de seus pais. A mãe que acaricia excessivamente os filhos, que lhes faz a vontade em tudo, agasalha em seus corações um ninho de serpentes que com o tempo devorarão o amor filial. Ao contrário, para granjear o afeto dos filhos é preciso amá-los com amor, ainda que terno, racional e santo.
convém não esquecer que é necessário guiar-se, mais que pelo coração, pela razão. A mãe deve amar a todos os seus filhos com o mesmo amor, evitando as predileções e se houver que seja em favor do mais fraco. Respeite a mãe aos seus filhos. Um grande inconveniente para se conquistar o carinho são as palavras injuriosas, os ditos degradantes, a cólera e os castigos injustos. Semelhante procedimento serve somente para exasperar os filhos e fazê-los perder o respeito, nunca para educá-los. Nunca deverá corrigi-los quando notar que estão excitados. Seja amável, mais enérgica. Use de boas maneiras para com eles. Ficaram sem dúvida gravadas por muito tempo em sua alma estas delicadezas. A arte de educar aprende-se aos pés do sacrário. Sem religião, e religião fundamente sentida, não é possível ser bons educadores. A quem pertencem os filhos? Parece inútil esta pergunta. Os filhos, direis, são dos pais e especialmente da mãe. Não é a mãe que os traz durante tanto tempo no seu seio, que os nutre com seu próprio sangue e com seu leite e os considera como uma coisa única consigo mesma. A mãe começa a amar a sua criatura antes mesmo que ela comece a alegrá-la com seus amáveis sorrisos. Um filósofo antigo fez esta pergunta: quem é que mais ama os filhos, o pai ou a mãe? A mãe, responde ele, porque ela os traz à luz com dores indizíveis. Certamente a mãe vê em sua criatura uma parte de si mesma. E assim, parece que a pergunta, de quem são os filhos, pode-se responder, os filhos são da mãe. E contudo, isso não é exato. Pois então, de quem são? São de Deus. Eis aqui a demonstração, vede o que acontece com a morte. Por maior que seja o amor de uma mãe para com a sua criatura, ninguém a conserva em casa depois de morta. Quão comovedor é o fato contado por Manzoni no seu livro Promessias e Poesie, daquela mãe que leva em seus braços o corpúsculo inerte da própria filha. Veste-a de branco, beija e ela mesma coloca no carro fúnebre para que a levem ao cemitério. Por quê? Porque com a morte a alma separou-se do corpo e todos sabem o que acontece quando a alma se separa do corpo. Lembrai-vos ainda, quando pela primeira vez estreitastes vosso filho em vossos braços? Quão grande a vossa ventura ao contemplar aquele pequenino ser, ao vê-lo abrir os olhinhos e fixar-se pela primeira vez nos vossos, ao ver despontar em seus lábios o primeiro sorriso,
ao sentir seus bracinhos em redor de vosso pescoço. Que é que tornava tão amáveis aqueles olhos e aquele sorriso? A alma. Com a alma vida, amabilidade, alegria, sem alma, morte e corrupção. Mas de onde procede a alma? Sabemos o que fez o Senhor quando criou o primeiro homem. Tomou o barro e fez uma estátua, eis a parte que em nós tem a matéria, e depois sobre aquele rosto de terra soprou o espírito, a alma, a vida. E assim estava criado o primeiro homem. Pois bem, de quem procede a alma? De Deus. Não é, certamente, uma parte ou uma emanação da alma dos pais. É uma criação imediata de Deus, o qual a tira do nada por um ato de sua onipotência no momento em que forma o primeiro núcleo do corpo da criança. A alma, pois, é a parte principal do filho, sem ela, não é mais que um cadáver. Ainda mais, o corpo, quanto à substância de que está formado, pertence a Deus. Um artista conhece a obra de suas mãos, mas os pais, que sabem da formação de seus filhos. De quantos ossos consta o esqueleto humano? Quantos ossos há em um pé ou em uma mão? Quantas vértebras formam a espinha dorsal? De quantos tecidos está formado o olho? O aparelho digestivo? Nenhum sábio do mundo foi capaz de colocar asas no mosquito ou fazer um fio de erva, e quereis que uma mãe que não sabe nem de que elementos se compõe o pão que come, seja capaz de formar um ser como a criança, que é um milagre portentoso do poder divino. Miguel Ângelo cobriu-se de glória por ter esculpido Moisés, mas, que é um Moisés de mármore em comparação com uma criança viva? De modo que, o Filho é de Deus, não somente quanto alma, mas também quanto ao corpo. E ainda mais. O Filho, além de ser homem, é também cristão. E portanto, não recebeu de Deus somente o corpo e a alma, recebeu também por meio do santo batismo a graça santificante, isto é, a amizade de Deus. E este dom é tão grande e tão superior à vida natural que a inteligência humana jamais chegará a compreendê-los. Pois então, direis, o que fica para a mãe? A mãe é sempre a pessoa mais querida e agradável, o filho deverá amá-la, respeitá-la, venera-la e nunca fará para ela coisa alguma que seja demais. E estará sempre a mãe à glória de ter sido íntima cooperadora da onipotência divina para dar a vida a um ser humano, e por isso deveis compreender bem como era necessário que o matrimônio fosse não somente um ato civil, mas ao mesmo tempo um sacramento,
para elevar a mulher a tão alta dignidade. A mãe será sempre uma terra fértil na qual Deus deposita a semente fecunda da espécie humana, semente que ela nutre com seu próprio sangue, e com seu leite que mediante inúmeros sacrifícios leva até a sua formação total. Os filhos, pois, são de Deus, e a Deus pertencem e se Ele os quer para si, para seu serviço, a mãe não pode negá-los sem cometer um delito. Este pensamento de que os filhos são de Deus poderá também consolar as mães necessitadas que temem uma prole numerosa, já que poderão dizer apertando o filho nos braços: meu tesouro. O bom Deus que te criou pensará também em ti. Os filhos nascem bons ou maus? Quais são as inclinações que se manifestam nos primeiros meses ou nos primeiros anos de sua vida? Todas vós, mães, estáis de acordo em afirmar que as crianças manifestam logo os germes de muitos vícios, especialmente o ciúme, a inveja, a ira, a teimosia. Vede, se fazeis uma carícia a um, o outro mostra-se logo sentido, deixando-se dominar pela inveja. Ai de vós se dais um presentinho a um deles. O outro mostra-se logo ofendido e manifesta seu ânimo exasperado contra o irmão. Um dia falavam duas mães sobre este assunto. Eu sei de uma menina de 2 anos, a qual a mãe teve que privar do peito para dá-lo a um recém-nascido. Pois bem, a pequena sentiu tanta inveja que dificilmente se pôde salvar-lhe a vida. A outra acrescentou: conheço uma menina tão caprichosa que quando se lhe nega alguma coisa bate os pés, chora desesperadamente, e se ainda não se lhe fizer a vontade, então, fica fora de si, dura como uma tábua. A outra disse ainda: uma mãe cuidava com todo carinho de uma filhinha chamada Gina de poucos meses. Um dia, quando acariciava, a outra irmãzinha de 2 anos, lhe disse: mamãe, jogue a Gina pela janela. Sei de um menino de poucos anos que tentou repetidas vezes cegar a sua irmãzinha com uma tesoura. Todas tinham algum caso que contar como atos de vingança, mentiras, palavras injuriosas e outras coisas semelhantes. E assim, em geral, as crianças nascem cheias de defeitos e a seu tempo, manifestam-se também neles os germes dos 7 vícios capitais. Pois bem, muitos filhos foram sempre rodeados de cuidados e jamais viram maus exemplos. Como se explica então esse problema? Direi logo em seguida: as crianças nascem más, porque procedem de uma fonte má. Suponhamos que uma garrafa contém vinho ruim. Se pusermos um pouco desse vinho em um recipiente, esse vinho será mau, porque mau era o vinho da garrafa. Pois se a mãe fosse perfeita,
também os filhos seriam perfeitos. Mas se a mãe tem defeitos, de quem será a culpa? Da avó. E assim remontaríamos até chegar à primeira mulher, Eva, passando de mãe a mãe, de avó a avó, pois foi ela que deitou a perder o primeiro homem, Adão. Deus os havia criados perfeitos, mas eles livremente pecaram e desta maneira envenenaram as fontes do gênero humano. De um manancial infeto nada mais se pode originar que uma estirpe condenada. O sangue que corre em nossas veias é o sangue de Adão e Eva. Vede porque as crianças nascem más. Mas, direis, no decurso de tantos séculos não diminuirão os efeitos do pecado original? Não sei se em outros tempos o mundo foi pior do que agora, mas sei que Adão não foi tísico, nem histérico, nem sifilítico, ao passo que agora essas enfermidades espalharam-se tanto que não somente atacam as pessoas, mas envenenam até mesmo famílias e gerações. Hoje, para quem quer contrair matrimônio, exigem-se não poucas referências e informações. De modo que, como vedes, em vez de diminuir os defeitos do pecado original, eles aumentaram. É sendo assim, que se deve fazer? A mãe de família deve usar de todos os remédios que nos oferece a religião para se conservar na graça de Deus e contrabalançar os efeitos nocivos do pecado original. Além disso, deve procurar melhorar-se a si mesma na alma e no corpo. Certos maus costumes que se ajuntam ao pecado original, como consequência da gula e de outras desordens nos costumes, prejudicam indubitavelmente a prole. Ao contrário, a virtude da sobriedade, a continência e a honestidade nos costumes, beneficiam ao mesmo tempo o filho e a mãe. Não há esforço realizado por uma mãe, dirigido ao seu próprio aperfeiçoamento, nem bom pensamento ou afeto nobre, ou propósito generoso de bem agir, que não produza impressão favorável em todo o organismo e não consiga alguma vantagem sobre a função gerativa. Oh! Se as mães percebessem a parte que elas têm na formação do caráter da prole. Contudo, dirá alguma de vós a mães boas que geram filhos de péssimo caráter realmente, respondo, mas deixando de lado outras observações que sobre esta matéria poder-se-ão fazer, não basta a cooperação da mãe na formação natural dos filhos, necessita-se além disso da cooperação do pai. Por outro lado, os pais são uma parte principal, não, porém, a única. Podem-se dar defeitos que remontam a causas anteriores. Frequentemente a raiz de um defeito físico ou moral pode ser busca lá nos avós e até mesmo nos bisavós. Além disso, será sempre certo que, se a eles se acrescentam os defeitos da mãe, as condições dos filhos serão cada vez piores.
Mas voltemos ao nosso assunto. Quão grande deveria ser o cuidado de toda mulher no governo de si mesma, principalmente quando sabe que tem dentro de si um novo ser em formação. Mas, não somente então, como também quando se prepara para o matrimônio. O melhoramento do gênero humano está em vossas mãos. Todos os esforços que um menino ou uma menina faz para melhorar não se reduz ao próprio bem, mas estende-se a toda a raça humana. Encontrando-se um dia Napoleão em companhia de seus generais, fez recair a conversa sobre a educação dos filhos. E perguntou: quando se deve começar a educação dos filhos? Um de seus generais respondeu: aos 14 anos, quando o jovem começa a ser senhor de seus atos. Aos 7, disse outro, quando se chega ao uso da razão. Um terceiro acrescentou: aos 3 a criança já é suscetível de educação. Um quarto ainda disse: mesmo antes da criança vir ao mundo precisa de certos cuidados, pois estes influem grandemente na sua educação. Então Napoleão olhou em derredor, todos estavam aguardando a sua opinião. Ele disse: eu creio que nenhum acertou no alvo. A educação deve começar 20 anos antes delas nascerem, isto é, com a educação da mãe. Como se há de educar a futura mãe? Na instrução precedente dissemos que os filhos nascem maus porque procedem de uma origem viciada, isto é, porque nascem de mães que não são boas, e não são boas por 2 razões. Primeira, porque nasceram contaminadas pelo pecado original, que embora apagado pelo batismo, permanece sempre nos seus efeitos. Segunda, por causa das misérias pessoais que cada mãe acrescenta ao pecado original. Estes acréscimos podem diminuir com a educação que lhes há de proporcionar a futura mãe da família. Pois bem, que educação se há de dar a uma futura mãe de família? Por outras palavras, que virtudes deve inculcar uma mãe a seus filhos para que eles possam no futuro ser também bons pais e mães de família? 7 virtudes principais são as que se recomendam para este fim: sobriedade, castidade, laboriosidade, piedade, obediência, caridade e espírito de sacrifício. A sobriedade. Com este nome entendemos a regra que se há de guardar na comida e na bebida, mas também no vestir-se, nos gastos de qualquer espécie, e em contentar-se com a posição de seu respectivo estado ou condição. Algumas mães são demasiado condescendentes neste particular, permitido que seus filhos comam a toda hora, por isso à hora das refeições não têm eles apetite e assim estragam o estômago e perdem a saúde. Quanto ao vestuário, quem poderá calcular as pretensões de certas jovens levianas que querem apresentar-se trajando roupas caras e, como elas dizem, da última moda?
E o dinheiro, de onde se há de tirar? Muitas vezes é dinheiro roubado em casa ou é fruto de uma vida má. Uma jovem que não sabe vencer a gula ou a ambição nunca será uma boa mãe de família. A castidade. Não entendemos por esta palavra a castidade propriamente dita que encontra sua defesa corajosa no pudor, mas também o amor à casa e aos pais. Uma boa mãe de família não somente deve ter um corpo sadio, mas também deverá possuir um coração puro, capaz de afetos fortes e heroicos tanto para com seu esposo como para com seus filhos. Pois bem, como poderá isso ser possível em uma mulher corrompida por leituras lascivas ou por amizades equívocas e levianas? Se uma filha não ama a vida retirada, não amará tampouco a família, e irá procurar amizades fora do lar doméstico, as quais abrirão uma brecha grande, que será causa de muitas leviandades. Causa espanto hoje em dia ver-se moças que andam de cá para lá a qualquer hora, passeando com qualquer pessoa que as convida ou que deseja que a convidem. Hoje querem gozar as moças de certa liberdade, desejam ser cortejadas e deste modo expõem-se a mil perigos e principalmente perdem aquele pudor que deveria ser a sua defesa. Em terceiro lugar, a laboriosidade. A futura esposa deverá ser educada em uma vida de trabalho e de atividade. É bem, diz o Espírito Santo, para o adolescente ter trazido o jugo desde sua infância. Convém fazer compreender em tempo à filha que a vida não é um divertimento, mas um sacrifício contínuo. Por isso a mãe deverá acostumar a filha a ocupar-se dos trabalhos caseiros e a fazê-los bem. Dizia uma moça que para ela a maior satisfação era de estar em sua casa trabalhando e de ver seu pai e seus irmãos de nada precisarem. Tal moça será uma bênção para a família que a possuir. A laboriosidade defende de muitos perigos, gera a modéstia, a seriedade, evita muitas despesas e afasta a miséria. A quarta virtude é o temor de Deus. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. O temor de Deus deve ser a base de toda a educação e, portanto, também da educação da futura mãe de família. Dizei-me, se tivesse havido um pouco de temor de Deus, teríamos visto os horrores da guerra mundial? Ter-se-ão as nações sobrecarregado com tão enormes dívidas? Padeceríamos esta crise tão grande que ameaça levar o mundo à ruína total? Pois bem, o que sucede em grande escala na sociedade, acontece em grau menor na família. Hoje julga-se que tudo é lícito contanto que cada um possa fazer o que quiser. Temor de Deus, temor de sua justiça, já não se tem.
O mais que se busca é não ser atirado a uma prisão e quase nem mesmo isso se teme desde que nesses lugares encontram-se cavalheiros, comendadores e gentes homens. Fazem esforços inauditos, os homens do governo para pôr ordem na sociedade, mas se o temor de Deus não for a base da vida social, nada se há de conseguir. Tudo será trabalho baldado. Lembrai-vos sempre, mães de famílias, se não inculcardes a vossos filhos o temor de Deus, sereis vós mesmas as primeiras a experimentar suas fatais consequências.